quando eu consigo engajar ele e segurar a atenção dele, às vezes ele tem um benefício maior por ser um pouco desconfortável para ele. Então, eu sei que não é uma mensagem que muitas pessoas querem ouvir. E é por isso que eu passo para você, Joe, exatamente essa pergunta. Qual que é a melhor forma, agora sim, a pergunta, né, fugiu aqui, qual que é a melhor forma de aprender a gramática no inglês? Vou te dar a resposta que ninguém gosta de escutar. Depende. E realmente dá para você ter um estudo com, eu diria, menos gramática. Você está aprendendo uma língua estrangeira, você vai precisar entender um pouco o que você pode, o que você não pode fazer. Te dou um exemplo simples, como o português, a gente tem muita conjugação, é a forma que a maioria das línguas latinas, tipo, o caminho que eles seguiram. Agora o inglês, ele usa muito os auxiliares. Então é uma coisa de desconstrução do que a gente conhece do português para quem vai aprender como fazer isso em inglês. Então, não aprender nada de gramática, você pode ter um inglês funcional, você pode saber conversar, mas eu acredito que vai chegar num patamar que você vai achar uma barreira, tipo, um lugar que você não vai poder passar por você não saber essas pequenas diferenças. Agora, por exemplo, vamos dizer que você trabalha com muita escrita no inglês. Talvez a gramática vai ser mais importante para você do que alguém que só precisa conseguir conversar. A forma mais fácil de você aprender inglês sem focar em gramática é a imersão. Você passar o máximo de tempo conversando. Agora, provavelmente seu inglês erudita, profissional, escrita, talvez vai ficar um pouco vai ficar um pouco para trás, porque você vai focar, you're gonna lean on, as we say, vai encostar no que você está praticando mais, que vai ser a conversa. Agora, é interessante onde que surge esse problema, porque eu já já tive o privilégio de estudar ambos nos Estados Unidos e no Brasil, e foi só depois de adulto, muitos anos depois, que eu fui entender uma dificuldade grande que eu tive com a aprendizagem do português. Estudei uma escola boa, mais de uma escola boa, lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, e eu estudei até o 10º ano, seria tipo nosso terceiro ano, segundo ano. Acho que agora mudou aqui, segunda série talvez do ensino médio. Mas nesse tempo eu nunca tive uma aula de gramática, não tive uma aula de gramática. Você aprende a escrever, a ler, dialogar, defender suas ideias. Se você escrever uma coisa errada, o professor vai te corrigir, isso não é um problema. Mas o foco de nenhuma aula de inglês que eu já tive na minha vida foi na gramática. E isso tem a ver com a influência do Sir Francis Bacon. Não sei se ele é definido como cientista, filósofo ou professor primariamente, mas ele acreditava muito na ideia da dedução. O que é visto é o que vale, depois você desconstrói para você entender a teoria. Então é sempre com foco na questão prática. Eu acho que quem conhece um pouco do povo americano consegue entender, realmente o povo vai fazendo e depois vai corrigindo. O Brasil não teve essa influência. No Brasil, pelo menos eu vi isso no português e eu vi isso na matemática. Não sei se já aconteceu com vocês, eu já briguei com o professor porque ele ficava me falando, você tem que mostrar o seu trabalho. Isso tudo surge dessa ideia da teoria primeiro. Nós temos um foco muito grande na teoria para depois passar a aplicar ele no prático. E isso até dá um atrito com muitos brasileiros quando você vai para o mundo real. Quem nunca escuta alguém falar, mas a gente não usa isso no mundo real? Muitas vezes é verdade. Não usa. Uhum. E isso dá uma certa resistência a muitas coisas do ensino daqui. Não é questão de certo e errado. Cada cultura tem seu jeito, a maioria é uma mistura dos dois. Agora, por exemplo, eu tenho alunos que eles gostam de entender a gramática, gostam de entender a teoria por trás. É uma coisa confortável para eles. Dica, a palavra ali, confortável. Eles que deveriam estar falando mais e preocupando menos com a gramática. Agora, André Mendes, seu irmão, ele sempre foi bom com números, ele trabalha com programação, questões lógicas. Se eu falar aluno meu, se eu falar qualquer coisa de gramática, nem em português eu sei isso. É verdade, não era o foco dele.
Então ele vai ter uma certa resistência agora à parte da gramática. Mas, quando eu consigo engajar ele e segurar a atenção dele, às vezes ele tem um benefício maior por ser um pouco desconfortável para ele. Então, eu sei que não é uma mensagem que muitas pessoas querem ouvir, mas normalmente o que é fora do seu conforto, fora da sua zona de conforto, vai ser trazer um benefício maior. Agora, como tudo, eu acho que você deve ter o equilíbrio. Você deve ter um pouco de gramática, mais de prática, pouco de skill training, e deve estar rindo muito, mas um pouco de tudo vai ser a dieta mais equilibrada, eu diria. Perfeito, cara. É interessante isso daí. Eu desconhecia disso daí. Né? O que eu sabia é que realmente, para algumas pessoas, tem mais facilidade, elas gostam mais, né? De ver mais seguro, às vezes. Saber as regras. É mais seguro você saber as regras envolvidas. E aí dá uma... por que isso é irregular? Por isso que não funciona na regra. Aí quando eu falo, não, essa é 100% isso. Isso que eu queria ouvir. E é de cada um também, né, cara? Cada pessoa quer aprender o inglês para um determinado tipo de coisa. Como você comentou aí, né? A pessoa que quer aprender pro trabalho, que vai precisar escrever mais, a hora que ela começa a escrever, ela começa a sentir falta. Eu lembro que você comentou isso no podcast passado aí, né? Quando a pessoa começa a escrever, às vezes até mandar mensagem de texto no WhatsApp, eu sou uma delas, é que eu percebo que, tá faltando, eu não tenho certeza se isso daqui conserta ou não.